Você sente que tem dias que não dá pra amar. Você está super estressada, super cansada, sem paciência e olha assim e fala: Meu Deus, é sério que eu orei por tudo isso aqui? Pois é. Como viver a virtude do amor mesmo em dias estressantes? É o tema do nosso vídeo de hoje, porque eu sei que muitas de vocês, mulheres, têm essa dúvida e também têm essa demanda para conseguirem lidar. E antes de nós começarmos a entrar aqui no conteúdo, eu quero trazer para vocês duas histórias que são assim maravilhosas e um grande exemplo de amor para mim. E a primeira delas é a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que no convento onde ela viveu, onde ela teve ali grandes experiências da vida dela, tinha uma irmã que era de um temperamento mais assim difícil, digamos. Eu cogito que ela talvez devia ser mais seca, mais brava, ou talvez mais áspera para responder. E Santa Teresinha do Menino Jesus decidiu tratar aquela irmã como se ela fosse a melhor amiga dela, como se fosse a pessoa de fato mais próxima que ela precisava amar. E ela usava então de fato o termo amar até sofrer para conseguir tratar essa irmã muito bem. Então, Santa Teresinha, que foi e é, na verdade, até hoje, né, um dos grandes ícones da nossa história da igreja, ela nos traz isso. E a outra história que eu quero te contar agora em relação ao amor e sofrimento mesmo a diversos momentos e circunstâncias é a história de São Maximiliano Kolbe. No campo de concentração de Auschwitz, eu acho que é assim que se pronuncia, um prisioneiro havia sido condenado à morte e ele então começou a gritar que tinha esposa e filhos. É que eu estou aqui conversando com vocês e lendo aqui a história para não esquecer nenhum detalhe. E aí, esse preso que foi condenado à morte começou a gritar que tinha esposa e filhos. São Maximiliano Kolbe, então, se ofereceu para morrer em seu lugar. Durante os dias, no bunker da fome, ao invés de se revoltar, São Maximiliano rezava, cantava hinos e sustentava os outros prisioneiros com amor. Morreu por último, em silêncio, com o coração cheio de fé e paz. Amor é sacrifício, e o amor que vem de Deus transforma até os ambientes mais sombrios em luz. Eu quero trazer para você, rainha, com essas duas histórias que eu trouxe aqui de Santa Teresinha e de São Maximiliano, que muitas das vezes eu também já vivi situações como você vive aí na sua casa, de estresse com as crianças, estresse com o marido, estresse com o trabalho fora, estresse com o trabalho dentro de casa. Mas se nós conseguimos entender que o amor é a maior virtude teologal que nós podemos viver de fato, nós olhamos para as coisas diferentes. Então, quantas vezes eu não quis sair correndo de toda a missão que Deus me deu, que são as crianças e o marido. Mas, se nós fizermos isso, nós não iremos conseguir viver o verdadeiro chamado que Deus nos deu. O que é a virtude do amor? Segundo a igreja, o amor, caridade, é uma virtude teologal, infundida por Deus na alma. E nós, então, conseguimos viver essa virtude se nós começarmos a ordenar tudo isso dentro de nós. Então, primeiro a gente precisa entender que o amor não é afeto, que o amor não é um sentimento movido por sensações, movido por eu quero isso, eu desejo aquilo e pronto. Não, muito pelo contrário. O amor não tem nada, absolutamente nada a ver com sentimento. Ou seja, o amor, ele é decisão, não é sensações. Você decide amar, você decide se sacrificar pelo outro diariamente. Então, o amor, ele se manifesta em ações, mesmo quando não há reciprocidade. E amar no cansaço é um ato também de fortaleza, onde você também vai viver a virtude da fortaleza. Amar quando você está estressada é também um ato que você está vivendo a virtude da fortaleza. Por quê? Porque quem ama, serve.
Olha só o que Jesus fez por nós. Com todo o amor dele, apesar do sacrifício, apesar de tudo que ele viveu, ele decidiu nos amar. Ele decidiu se sacrificar por nós. Então, o amor, ele é uma decisão, e é uma decisão diária, independente do seu estresse, independente da mágoa que você está sentindo por aquela pessoa. E o que nos impede de amar, então? Júlio, o que acontece que nós, às vezes, não conseguimos amar de verdade? Estamos sem paciência, estamos estressadas. Bom, o tema do vídeo, ele veio porque lá no meu grupo de WhatsApp, que eu tenho um grupo gratuito, onde eu posto conteúdos, mensagens diárias, inclusive eu te convido a entrar nele, o link estará aqui na descrição abaixo. Entre pro meu grupo, porque lá eu posto coisas, eu faço enquetes também. E lá as rainhas colocaram que o dia mais difícil para elas amarem é quando elas estão sem paciência, ou seja, quando elas estão cansadas. E o que é que nos impede de amar, então? Antes de entrar agora para a solução de como que você consegue resolver isso no seu dia mais estressado, no seu dia de mais TPM, eu quero te convidar a ficar por aqui, a se inscrever no meu canal, curtir este vídeo, a compartilhar também com uma amiga que você veja, que você vê que precisa ver este vídeo e entender ainda mais sobre o amor e como viver essa virtude de fato. Te convido também a me seguir lá no meu Instagram, Júlia Consuelo Oficial. Eu sou Júlia Consuelo, psicoterapeuta de mulheres e também de casais. Então, rainha, se você está enfrentando lutas, desafios na sua vida como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, conte comigo no processo de terapia, porque eu consigo te ajudar. O meu contato está aqui abaixo, na descrição, e o meu site também. Fique à vontade para me conhecer. E essa virtude do amor também está no meu e-book, que acabou de entrar em oferta faz uma semana, por R$ 37,90 e R$ 9,90 do audiobook, caso você prefira ouvir. Você consegue adquirir os dois clicando no link que está aqui abaixo e vindo falar diretamente conosco para você adquirir o seu e-book, tá bom? Então, entre em contato aqui e adquira para você ter não só essa virtude do amor, mas muitas outras mais, que tá tudo lá no meu e-book de quase 200 páginas. E se você, rainha, está com preguiça de ler, então adquira o audiobook também, que assim você consegue ouvir enquanto trabalha, ouvir enquanto lava uma louça e cuida da sua família. E agora, bora pro restante do conteúdo do vídeo, para você conseguir de fato lembrar de tudo isso aqui nos dias que você estiver estressada, para você conseguir amar ainda mais a sua família e viver essa linda missão que Deus te deu. Júlia, o que nos impede então de amar? Bom, o estresse, o cansaço, né, que vocês têm, eu também tenho. Assídia, inclusive eu falei sobre isso no meu último vídeo de retomada que eu postei aqui. Vou colocar ele aqui na telinha, não lembro agora o lado, mas eu acho que é aqui na telinha para você assistir, aqui ou aqui, né? Para você assistir depois, tá? É muito interessante este vídeo. Então, cansaço, estresse, assídia, orgulho, feridas não curadas, muitas coisas, né? Enfim, muitas coisas pode querer interferir você de amar o seu bem maior que Deus te deu, que é a sua família, que é o seu marido, que é os seus filhos. Júlia, como que eu faço então? Primeiramente, eu quero trazer aqui um exemplo que eu gosto muito, que me ajuda a olhar para as pessoas com um olhar mais santo. Porque se eu falar um olhar mais humano, a gente vai ver os nossos erros, né? Então, um olhar mais santo, que é: as minhas filhas às vezes estão ali brigando, estão me causando vários estresse, vários, sei lá, motivos para querer sair correndo, né? Por exemplo, eu olho para elas como se fosse Jesus. Então, isso é a primeira coisa que foi o que mais me ajudou e o que me ajuda diariamente. Então, olhe para o outro como se você estivesse olhando para Jesus, como se você estivesse servindo a Jesus, como se fosse Jesus chorando, como se fosse Jesus querendo ouvir um conselho, uma conversa sua, como se fosse Jesus querendo jantar. Então, tudo, absolutamente tudo faça para Jesus.
Segunda ferramenta, oração da manhã. Exatamente, porque se você não acordar de manhã e não entregar o seu dia para Jesus, vai ficar muito difícil você ter uma vida, uma rotina boa e saudável ao longo do seu dia. Então, primeira coisa, oração da manhã. Entregue o seu dia ao Senhor. Ofereça a Ele. Jesus, hoje eu estou com uma TPM horrível. Hoje eu não estou nada bem. Eu preciso da sua ajuda. E eu quero te entregar todo esse meu estresse, esse meu nervosismo, esse meu cansaço ao Senhor. Então, entrega o seu dia a Jesus. Terceira coisa, decida amar. Porque quando a gente decide, rainha, por mais que você fale, Júlia, mas tem coisas que eu decido e eu procrastino. Tem coisas que eu decido e não cumpro. Mas quando a gente decide, tem um certo peso, entre aspas, que na verdade é o olhar mais responsável do adulto, né? Então, quando você decide, fica mais fácil você conseguir viver aquilo ali que você decidiu, apesar dos pesares, das oscilações, apesar de não conseguir de fato cumprir muitas das vezes, né, com a sua decisão, mas decida, caiu, se levante, recomece de novo. Eu já decidi, mesmo assim eu não consigo. Recomece de novo. É assim que funciona. É assim mesmo. Todos os dias a gente precisa e depende da graça de Deus para conseguir continuar as decisões que nós tomamos. Seja treinar, ler a Bíblia, amar, ser fiel a Deus, ao nosso marido, ao nosso propósito. Então, decida hoje amar, tá? E por último também, não menos importante, crucial, é importantíssimo que você olhe para você com um amor, uma compaixão de Deus, uma compaixão divina, né? Não aquela autocompaixão de eu me amo, amor próprio, essas coisas que eu não suporto essas falas. Se você está chegando por aqui, seja muito bem-vinda, já vai me conhecendo, entendendo que eu sou completamente contra o amor próprio e essa questão de autoestima e tudo mais, de se amar, porque eu sei que isso não vai muito longe, tá? Você vai conseguir amar você quando você de fato olhar para a graça, olhar para o céu e ver que Deus te deu essa vida, que a sua alma ela é muito importante, ela é muito amada e preciosa para Deus. E quando você consegue se amar, dando valor na vida que Deus te deu, então você também consegue entender que, poxa vida, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ler a Bíblia, fazer uma dieta, treinar, para eu conseguir amar os meus. E quando eu amo os meus, quando eu me amo, me cuido, dou valor em mim, eu dou valor a essas vidas também que Deus me confiou. Logo, mesmo estressada, mesmo cansada, eu ainda consigo olhar para eles como Jesus me ama, mesmo falha, mesmo errante. Então, isso também é muito importante. Coisa também muito importante que eu preciso falar para você é que o amor, ele não tem cobranças, né? Então, quando você ama o seu marido, quando você ama os seus filhos, e o amar que eu tô falando é aquele amor sacrificial, né? Você está cansada e você se levanta de noite para dar mamar pro seu bebê, você está com os seios doendo, cortados, mas mesmo assim você decide alimentar o seu filho porque ele precisa de você. Ponto. Então, é esse amor que eu estou dizendo. Quando você, de fato, decide, escolhe amar os seus, esse amor não pode ter cobrança. O amor verdadeiro, ele não tem cobrança, ele não tem essa coisa, sabe? De tipo, nossa, eu estou amando ele, eu estou me entregando para ele e ele não reconhece, ele não entrega o mesmo, ele não é recíproco, ele não me ama também, ele não me faz elogios. Então, assim, não confunda amor sacrificial com paixão, com o jeito de cada um, com o temperamento de cada um, com as características de cada um. Porque eu amo o meu marido e eu faço de tudo para entregar o meu amor para ele. Então, logo eu me sacrifico por ele, eu sirvo ele, mesmo cansada. Gente, será que está desfocando aqui? Espero que não. Mesmo cansada, eu faço de tudo para cuidar dele. Mas eu tenho uma característica de elogiar mais, de falar mais vezes que eu amo, de contar mais as coisas, e ele não. E isso não significa que ele não me ama.
Entende? Como que o meu esposo ama? Ele ama mais com atos de serviços, com coisas também, comprando coisas, fazendo coisas ali para mim, né? Que são, no caso, os atos de serviços, de ficar perto, mas não ficar falando, elogiando, ficar toda hora eu te amo, te amo, te amo. Ele não é disso, né? Então, assim, não confunda o jeito, a personalidade, o temperamento, as características de cada um com amor, porque não tem nada a ver com isso. Bom, então eu espero que este vídeo eu tenha sido claro, eu tenha sido muito transparente e falado de forma fácil para você conseguir ter pegado aí o conteúdo, né? Entender de fato o que é essa virtude do amor, essa virtude tão linda, tão maravilhosa, tão preciosa, tão especial, que transforma, que cura e que salva vidas e que salva famílias quando ela é vivida de verdade, sem cobrança e com o olhar de santidade. Eu convido você, mais uma vez, a ficar por aqui, a me acompanhar aqui nos meus vídeos. Eu estou retomando aqui o YouTube, agora em 2025, e você será muito bem-vinda, muito acolhida por aqui. Se desejar ser minha cliente de terapia, só clicar no link aqui abaixo e falar diretamente no meu WhatsApp profissional para a gente começar a cuidar de você. Eu tenho certeza que tem um plano específico que se encaixa com a sua realidade de tempo e disponibilidade e disposição agora, tá bom? Adquira o meu e-book, Ela Mais Bela e Cheia de Virtudes, versão 1, porque a versão 2 logo mais irá sair e a versão 1 entrou em oferta e não sei até quando, né? Então, assim, vai ser uma coisa limitada, logo vai sair do ar. Então, aproveite enquanto tem, ele ficou muito bom e será um prazer para mim ter você como minha leitora. Deixe o seu comentário aqui abaixo se você gostou deste vídeo, se ele foi útil de verdade para você e para sua vida. Compartilhe com uma amiga, se assim você achar que valeu a pena. Grande beijo, rainha, até o próximo vídeo. Fique com os próximos vídeos aqui do meu canal e até mais.